Pessoal, turma, hoje a gente vai falar aqui sobre o módulo de regularização ambiental que recentemente, agora em meados de dezembro do ano de 2021, o governo federal, mais precisamente o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, junto ao Serviço Florestal Brasileiro, fez o lançamento dessa ferramenta, que tem completa importância aí no que se refere ao Programa de Regularização Ambiental, o PRA. Tá? Então, hoje a gente vai dar uma demonstração aqui geral do uso dessa ferramenta. Ainda a gente não podemos dar uma demonstração prática, já que são poucos os imóveis que, quando cadastrados lá no Cadastro Ambiental Rural, já passaram pelo processo de análise e estão agora na etapa de regularização. Tá? Então, lembrando o seguinte, o imóvel, então, ele precisa passar por um primeiro passo, que é o do cadastro ambiental rural, onde o produtor vai informar aí os dados de uso do solo e também os dados do proprietário. Um segundo passo é o passo de análise das informações, que é realizado pelo órgão ambiental estadual. Okay? Inclusive, a gente falou aqui sobre o AnalisaCar, o módulo de análise dinamizada, que vai acelerar esse processo de análise dos cadastros. Por quê? Porque até o momento ali do lançamento do AnalisaCar, apenas 3% dos imóveis tinham sido analisados, e isso de forma manual. Agora, com o AnalisaCar, esse processo de análise ele vai ser feito em lotes de propriedades. Então, isso vai ganhar tempo, vai ganhar celeridade no processo de análise. E agora, né, que foi lançado aí em dezembro, foi o módulo de regularização, tá? Então, o MRA, que está ligado aí ao Programa de Regularização Ambiental. Lembrando que os números do Serviço Florestal Brasileiro dizem que 58% dos imóveis cadastrados tem aí também a solicitação de adesão ao PRA. Em seguida, né, a próxima etapa aqui para uma completa regularização diante do novo Código Florestal é a construção aí de uma plataforma para que o proprietário rural ele acesse aí os seus direitos e também os incentivos à conservação, né, ambiental dentro da sua propriedade. Pessoal, então o Programa de Regularização Ambiental ele tem até uma ligação aí com a Lei de Crimes Ambientais, que foi lançada aí no dia 22 de julho de 2008. E ele serve aí tem como alvo, né, regularizar as propriedades que têm aí as suas áreas de preservação permanente, áreas de reserva legal e áreas de uso restrito. Sobretudo, esse programa aqui é de interesse para aquelas propriedades que tiveram essas áreas aqui sendo ocupadas de forma irregular até a data de 22 de julho de 2008. Perfeito? Bom, daí segue que uma outra data importante aqui com relação ao PRA, ao Programa de Regularização Ambiental, é a data de 31 de dezembro de 2020, que foi a data limite para que o produtor realizasse o CAR e também fizesse aí a adesão, optasse pela adesão ou não ao PRA. O CAR ele continua acontecendo, o Cadastro Ambiental Rural ele continua acontecendo, porém não mais com a opção de adesão. Então quem aderiu, né, cerca de 58% aí que foram os adébitos ao PRA, então eles vão ter aí esses direitos aí com relação a direitos e obrigações, né, com relação às áreas de cunho ambiental. Lembrando, áreas de preservação permanente, reserva legal e as áreas também de uso restrito. Turma, o principal benefício do PRA é que ele vai suspender todas as infrações relativas à supressão irregular de vegetação nativa dentro das áreas de preservação permanente, reserva legal e áreas de uso restrito. Lógico, aí vão ter algumas condições, porque lá dentro do módulo de regularização, o produtor ele vai escolher como que ele vai fazer o processo de regularização dessas áreas, e vai assinar um termo de compromisso. Então, a partir do momento que ele assina o termo de compromisso, ele precisa, então, exercer ali as atividades que ele propôs, tá? Ou que ele aceitou ali diante do processo de negociação. Então, o módulo de regularização ele vai funcionar da seguinte forma. O produtor ele vai entrar no Sistema Nacional, lá no SICAR, a gente chegou a mostrar aqui em alguns vídeos já o SICAR,
lá ele tem acesso à central do proprietário. Então, acessando a central do proprietário, ele vai averiguar se já foi realizada a análise da propriedade pelo órgão ambiental e vai aceitar ou não a análise. Se por acaso ele achar que tem algo para ser corrigido diante ali do órgão ambiental, algum equívoco por parte do órgão ambiental após a análise, ele pode então entrar ali em negociação com o órgão ambiental também com relação a esse processo. Tá? Daí ele vai, depois de feita a análise da propriedade, ele vai declarar aí de qual forma ele irá cumprir com as atividades de regularização da propriedade. O próximo passo, o órgão vai fazer uma análise da proposta que o produtor fez com relação à regularização e então ele gera aí o termo de compromisso. Gerado o termo de compromisso, ele vai assinar e em seguida vai haver o monitoramento das atividades de regularização ali da propriedade, tá? Mais precisamente das áreas de cunho ambiental. Bom, quais são as opções que o produtor tem para fazer a regularização dessas áreas? Então, uma das opções é a recomposição da vegetação nativa. E aí ele tem um prazo de 20 anos para fazer essa efetiva regularização. Além disso, lá dentro da plataforma, do módulo de regularização, o produtor ele vai ter acesso ao web ambiente. A gente também falou sobre o web ambiente aqui no último vídeo sobre cadastro ambiental rural. Então, é uma plataforma com uma série de informações que também gera um plano de recomposição de vegetação nativa. O produtor vai responder algumas questões e a plataforma vai gerar automaticamente esse plano. Tá? A segunda opção é a conversão de sanções administrativas que ocorreram ou foram emitidas antes de 2008 ou até 2008 pelo órgão ambiental. E lá no SICAR, no módulo de regularização, vai haver uma integração também com o IBAMA, onde o produtor pode ver ali se há alguma sanção ligada à propriedade dele. Tá, ok? E a terceira opção, que é exclusiva para as áreas de reserva legal, é a compensação ambiental. Então, nesse processo de compensação ambiental, o produtor ele pode, por exemplo, adquirir, arrendar ou declarar outras áreas. A principal vantagem é que há aí uma redução dos custos com a recuperação. Então, quais são as possibilidades diante da compensação ambiental? Ele pode, por exemplo, adquirir uma cota de reserva ambiental, que é um título emitido a partir do excedente de vegetação nativa de propriedades de outros produtores, tá? De outros proprietários rurais. Uma outra opção, ele pode também adquirir aí áreas de servidão ambiental ou doar, né, áreas para servidão ambiental. A doação também ao poder público de áreas localizadas no interior de unidades de conservação. Uma quarta opção é o cadastro. Durante o processo ali do cadastro, ele pode informar uma área dentro de uma outra propriedade, de um outro imóvel, do mesmo proprietário, mas que tenha também um excedente de reserva legal. Daí tem alguns poréns aqui. Essas áreas que ele vai utilizar para compensação ambiental, ela deve possuir uma extensão equivalente à área que é necessária para aquela propriedade que está com as irregularidades. Tá? Ela também precisa estar no mesmo bioma ou não. E também, de preferência, no mesmo estado. Bom, se estiver em outro estado, aí o Serviço Federal vai colocar aí algumas áreas prioritárias com relação a esse processo de compensação. Beleza? Bom, pessoal, o módulo de regularização ambiental ele foi lançado aí em dezembro, foi lançado inclusive com uma live no YouTube. O João Adrien, diretor também lá de um dos setores do Serviço Florestal Brasileiro, fez uma apresentação muito boa. Acho que a gente pode até dar uma olhada aqui nela. Deixa eu ver se ela está aberta. Beleza. E aqui a gente já tem uma ideia de como ficou esse módulo de regularização. Deixa eu colocar ele aqui em tela cheia. Então, né, vamos ter aqui as 5 etapas. Vai passar o produtor entra na central do proprietário. Aqui ele vai fazer o login e vai ter lá uma aba de regularização ambiental. Então ele entra aqui no SICAR, clica aqui em retificar, clicou aqui, ele vai ter acesso à central do proprietário. Então é só fazer o login.
Chegou aqui, ele vai ter uma aba de regularidade ambiental. Inclusive, eu acredito que essa aba de regularidade ambiental ela só vai estar aberta a partir do momento que o proprietário ou a propriedade tiver passado pelo processo de análise, tá? Eu já abri aqui de alguns clientes e ainda não tem essa aba de regularidade ambiental. Então entrou aqui, ele vai ter acesso a um resumo do estado atual da propriedade e aqui embaixo ó, ele vai ter acesso às, se houver, né? Se houver sanções administrativas. Então se houver, ele vai ter aqui ó, acesso ao tipo de sanção, qual a infração, tá ok? Isso aqui está ligado ao órgão ambiental, no caso o IBAMA. Bom, aqui ele vai ter uma página inicial demonstrando a área do imóvel, tá? E aqui vão vir as abas com as opções de recomposição, compensação e das sanções administrativas. Então ele vai dar uma olhada, vai fazer as opções aí para realizar a regularização e ao final vai ser gerado aqui o resumo do plano, tá? Do que foi firmado, do que foi proposto, e aí vai ser enviado, né, esse material, né, esse documento ele vai ser enviado para o órgão vai fazer análise, se tudo estiver ok, aí vai ser proposto então o termo de compromisso para que possa ser assinado pelo proprietário. E em seguida é só ficar de olho aí com relação ao monitoramento. Importante, durante o processo de monitoramento, o produtor rural ele precisa cumprir com o que foi proposto para que se mantenha também essa isenção das sanções que poderiam ser aplicadas para as áreas de interesse. Joia, pessoal? Bom, isso aí que a gente tinha para falar para vocês. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu, abraço!